Olá, meus queridos, é um prazer mais uma vez poder falar com vocês a respeito da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande, uma alegria imensa poder compartilhar com vocês algumas mensagens da Palavra do Senhor. A mensagem de hoje é: entregue o seu caminho a Jesus. Nós precisamos realmente entregar o nosso caminho a Jesus. Não há outra escolha, não há outra decisão mais sábia que nós possamos tomar aqui neste mundo, exceto entregar completamente e sem reservas o nosso coração a esse Deus maravilhoso, compassivo, longânimo, em nos perdoar de nossas falhas e dos nossos pecados. Ele sempre estará de braços abertos para abraçar a todo aquele que se encontra com o coração contrito, que sente a total necessidade e dependência do seu amor. Aqui no livro de Provérbios, Salomão, no capítulo 28, no verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitas pessoas, meus queridos, hoje sofrem de uma profunda angústia, porque não abandonam as transgressões, sofrem por coisas erradas que fizeram ou estão fazendo, não pedem perdão, não se arrependem e por isso sofrem e não tem paz. E aqui a palavra de Deus vem dizendo: os que encobrem as tuas transgressões, ou seja, que mantém elas ocultas, sem contar, sem confessar, jamais prosperará. E essa prosperidade aqui não é prosperidade financeira, é uma paz de espírito, é um crescimento na pessoa de Jesus, é um crescimento na graça. As condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer que façamos algo difícil para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, como muitas pessoas fazem, subindo de joelhos em escadarias, nem pagar dolorosas penitências com o objetivo de encomendar nossa alma a Deus do céu, ou para expiar nossa transgressão. Mas aquele que simplesmente confessa e deixa o seu pecado alcançará a misericórdia de Deus. Os que não se humilharam diante de Deus, reconhecendo sua culpa, ainda não cumprirão a primeira condição para que sejam aceitos. Se ainda não experimentamos o arrependimento completo e definitivo e não confessamos nosso pecado como verdadeira humildade e espírito quebrantado, aborrecendo nossa iniquidade, não estamos buscando o perdão dos nossos pecados com sinceridade. E procedendo assim, meus queridos, jamais encontraremos a paz de Deus. A única razão para não termos nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e aceitar as condições da palavra da verdade. As instruções a respeito dessa questão são bem claras. A confissão do pecado, seja ele público ou oculto, deve ser feita de maneira franca e sincera. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente e descuidada. Não, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. O segredo da confissão, que é o desabafo, o desafogar do coração, é a chegada até a Deus da infinita misericórdia. Diz o salmista, no capítulo 34, no verso 18, o Senhor está dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha que mensagem linda. Diz o apóstolo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. É o que o apóstolo Tiago diz em sua carta, capítulo 5, verso 16. Meu amado e minha amada, Cristo te ama e Ele está te chamando. Venha, filho, não tenha medos, se entregue sem reservas a mim e você não vai se arrepender. Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e as faltas uns dos outros. Se você ofender um amigo ou um vizinho com palavras duras,
depreciando a imagem, o caráter deles, usando palavras dolosamente faladas, palavras ditas com má fé, deve reconhecer seu erro. E ele tem o dever de perdoar-lhes. Você deverá então buscar o perdão de Deus, pois a pessoa ofendida é propriedade de Deus. E ao magoá-la, você pecou contra o Criador e Redentor. O caso é levado ao único verdadeiro mediador, que é Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. E quem pode compadecer-se das nossas fraquezas, o qual tem condições de purificar-nos de toda mancha de iniquidade. É o que o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, relata. Meus amados, nos dias do profeta Samuel, os israelitas se afastaram de Deus. Eles sofreram muito as consequências do pecado, pois perderam a fé em Deus e a capacidade de discernir o seu poder e sabedoria para governar a nação. A confiança na sua habilidade de defender e vindicar sua causa. Eles voltaram a costas para o grande rei do universo e quiseram ser governados como as demais nações. Antes de encontrar a paz, fizeram a seguinte confissão: a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. 1 Samuel, capítulo 12, verso 19. Sabe, o pecado do qual haviam sido convencidos teve que ser confessado. A ingratidão lhes oprimia o coração e os separava de Deus. A confissão verdadeira, meus queridos, sempre tem que ter um caráter específico, reconhecer-se cada pecado em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus. Podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa, ou podem ter um caráter público, devendo então ser confessado em público. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. A confissão, ela não é aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças decisivas na vida. Tudo o que for ofensivo a Deus deve ser afastado. Isso será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado. O verdadeiro arrependimento é aquele que faz com que a gente fique triste com o pecado, com as nossas atitudes errôneas. A obra que devemos realizar será claramente diante de nós. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 15, diz: restituir o perverso penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Se você prestou bem atenção, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, nesses textos, vem relatando as atitudes que uma pessoa deve ter de honestidade com aquela da qual ele defraudou. Se você pega um dinheiro emprestado e não paga, ou coisa do tipo, você precisa abandonar esse pecado, você precisa restituir a quem você defraudou, você precisa perdoar a quem você ofendeu, você precisa pedir perdão quando você faz mal para alguém, você precisa estar disposto a ajudar as pessoas, você precisa realmente se permitir isso, para que você possa ter um arrependimento sincero e ter o perdão de Deus. O apóstolo Paulo diz, ao falar da obra do arrependimento: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindica, desejo de ver a justiça feita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. O coração quebrantado, meus queridos, e humilde, subjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra apreciação pelo amor de Deus e pelo preço pago no Calvário. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, ali ele estava se entregando por você. E como um filho confessa suas faltas a um pai amoroso,
Assim, o pecador verdadeiramente arrependido traz seus pecados diante de Deus, como está escrito na palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos de seu caráter. Esse é o poder que o pecado tem. Nem percebe a enormidade do mal cometido. A menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo, ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Suas confissões não são sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Meus queridos, depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido do bem e do mal, ficaram envergonhados, tão aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar-se diante de Deus, desculpar seu pecado para poder escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou sobre o pecado, Adão colocou a culpa parcialmente em Deus e parcialmente em sua companheira. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu da árvore e eu comi. E quando Deus foi falar com a mulher colocou a culpa na serpente, dizendo: foi a serpente que me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Porque o Senhor, meus queridos, fez a serpente. Por que o Senhor fez a serpente? Ora, Deus criou animais lindos. Foi o Satanás que usurpou do corpo da serpente. Por que permitiu que ela entrasse no jardim do Éden? Eram perguntas que apresentavam desculpas para o seu pecado, colocando em Deus a responsabilidade pela queda deles, assim como muitos fazem hoje. Por que existe o sofrimento? Se Deus sabia que Lúcifer ia pecar, por que ele criou Lúcifer? Meus queridos, isso é algo que a gente não tem condições de entender muito bem. Porque Deus é tão amor, Deus tem um amor tão grande pelas criaturas, mesmo quando Ele ainda não cria a criatura, mas o seu amor dá liberdade a elas. E Lúcifer escolheu fazer o que é mal diante da sua liberdade. O espírito de autojustificação surgiu com o pai da mentira, que é o diabo, como está escrito em João 8,44. E tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Divino de Deus e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecê-la sem justificativas nem hipocrisia, como o pobre publicano que sequer erguia o olhar para o céu. Elas clamaram: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. Se você, meus queridos, tem feito alguma coisa errada, algum pecado, arrependa-se. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de assumir a sua culpa, pois Deus está perto daqueles que têm um coração contrito. Os exemplos de arrependimento genuíno encontrados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão no qual não há desculpa para o pecado nem tentativas de autojustificação. O apóstolo Paulo não ficou na defensiva. Ele pintava seu pecado com as cores mais escuras. Sem tentar minimizar sua culpa, ele disse: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto. Quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse é o desabafo do apóstolo Paulo no livro de Atos, no capítulo 26, no versículo 10 e 11, aonde ele reconhece o quanto ele foi pecador, o quanto ele foi mau, perseguindo os cristãos de uma forma muito violenta. Mas o Senhor Jesus conseguiu chegar ao coração dele quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Ele caiu, o Espírito Santo derrubou ele no chão, e durante 3 dias ele ficou cego.
E durante esses 3 dias ele viu aquilo que ele não conseguiu ver em toda a sua vida. Mas ele era sincero. Estava equivocado, mas era sincero. Meus amados, ele não hesitou em declarar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele admitiu: eu sou o principal dos pecadores. Ele diz isso em sua primeira carta aos Timóteos, no capítulo 1, versículo 15. Meu amado e minha amada, a promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É o que o profeta Jeremias no capítulo 29, 13 diz: o coração deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos a sua imagem e semelhança. Estamos por natureza alienados, meus amados, de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: estamos mortos dos vossos delitos. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Meu amado e minha amada, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve sentir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância, à sua sabedoria, sua fragilidade, ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Olhe para a cruz do Calvário. Veja o que Jesus fez por você. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação, meu amado e minha amada. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem os pensamentos do Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Meus amados, os prazeres do mundo, as preocupações, as perplexidades, as tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias faltas e imperfeições nossas, todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Satanás usa qualquer coisa para nos destruir. Não se deixe enganar por esses ardis de Satanás. Muitas pessoas, meus amados, que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus, também são por ele elevadas a pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, Satanás consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade, ao medo de não sermos salvos. Tudo isso afasta o nosso coração da fonte de nossa força, que é Cristo. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca, mas que Cristo seja exaltado em nosso coração. Meu amado, minha amada, eu não sei o problema que você está enfrentando agora. Não sei o que você pensa da vida, não sei o que você pensa sobre o futuro. Mas permita que eu lhe diga algo do fundo do meu coração. Jesus, Ele está voltando das nuvens do céu. No capítulo 16 de Apocalipse, fala de 7 pragas que vai ser derramada a este planeta. E essas pragas, elas vão acontecer um pouco antes da vinda de Jesus. Essas pragas serão para matar aqueles que hoje estão se recusando a ouvir a voz do Espírito Santo e viver uma vida de abnegação, moldados e pautados na palavra do Senhor, vivendo uma vida de obediência, submetendo a nossa vontade à vontade do Criador. Essas pragas serão para acabar, para aniquilar os ímpios, os pecadores, aqueles que hoje estão transgredindo a lei de Deus, que tem sido jogado por terra a pés. Meus amados, o caráter de Deus, que é amor, na pessoa de Jesus, reflete os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 10, diz que o cumprimento da lei, ou seja, a observância dos 10 mandamentos, é o amor
que reflete o caráter de Deus. Deus fez uma aliança com o povo de Israel perpetuamente, para sempre. Nós somos o povo de Israel espiritual, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 24. Através de Cristo Jesus, nós recebemos a mesma promessa que os israelitas receberam através da promessa que Deus fez com Abraão. Nós somos gentios, mas somos da família de Deus, através de Cristo Jesus. Portanto, você precisa aceitar esse presente. Você precisa aceitar Jesus na sua vida. Você precisa estudar a Bíblia. Faça um estudo bíblico. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Peça um estudo bíblico. Faça um estudo bíblico. Estude a Bíblia de forma criteriosa. Como Jesus diz em João 5,39. Examinai as Escrituras, sabendo ter nelas que tem a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, com um desejo ardente no coração de aprender a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a receita, esse é o chamado de Deus para você. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia, mas estudar de uma forma correta. Deus revelou para o profeta Isaías no capítulo 28, no versículo 10, como é que se estuda a Bíblia. Regra sobre regra, regra e mais regra, regra e mais regra, um mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que se estuda a Bíblia. Não é o ser humano que ensina como estudar a Bíblia, é o próprio Deus que ensina como estudar a Bíblia. E você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer os temas, você precisa conhecer as doutrinas dos apóstolos, para que você possa tomar uma decisão, conhecer a igreja verdadeira, a igreja que prega a palavra de Deus por completo, conhecendo as doutrinas corretas, e dessa forma se entregar a Jesus e viver uma vida de certeza de vitória. Jesus morreu na cruz, concedendo vitória e perdão sobre o pecado a nós. Mas nós precisamos aceitar esse perdão, nós precisamos aceitar essa graça, essa misericórdia, esse amor, vivendo uma vida de obediência. Se você hoje está sendo inflexível a ouvir a voz do Espírito Santo, se você não quer saber de igreja, se você não quer saber de religião, se você não quer saber de orar, se não quer saber de Deus, só quer ficar atrelado aos seus prazeres mundanos, saiba que um dia você vai pagar um preço muito alto, porque esses prazeres vão acabar. Esses prazeres vão ser julgados por terra. Tudo que existe nesse planeta vai ser julgado por terra. E a única coisa que vai ficar de pé é o seu caráter. E se você não deixar Jesus moldar o seu caráter, você não será digno de subir para o céu. Jesus te ama. Jesus é seu advogado. Mas vai chegar um momento que ele será juiz. E o juiz não pode absolver o transgressor. O juiz é para condenar. O juiz é para dar a justa sentença a cada um que é merecedor. Portanto, você tem a inteligência que Deus te deu para tomar a decisão correta. Por que escolher a morte se pode escolher a vida? Por que escolher viver uma vida atrelada ao pecado, uma vida de infelicidade? Por que não escolher viver uma vida de paz, de tranquilidade, mesmo que você sofra nesse mundo, porque nós sofremos? Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Erguei a vossa cabeça, exultai, olhai para o céu e sabei que podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Meu amado, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude na sua vida. Não permita que o diabo use a sua mente como ele quiser. Você é inteligente, você é racional. Tome uma decisão sábia. Deixe o Espírito Santo te persuadir. Deixe ele te levar, te conduzir a uma linha de pensamento para que você perceba que a melhor decisão que você possa tomar é ao lado de Cristo. Mas para isso você precisa estudar a Bíblia. Para isso você precisa fazer um estudo bíblico, para você saber exatamente como é que você precisa adorar a Deus, qual é a forma correta de se adorar a Deus, conhecer as doutrinas que realmente estão na Bíblia. Porque pode ser que você seja enganado por falsos pastores, por falsos mestres, por falsos profetas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você pode também estudar a Bíblia através do Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, ou da TV Novo Tempo. Permita a Jesus abrir o seu coração. Não seja flexível, não seja preconceituoso. As pessoas dizem por aí que a igreja adventista é uma seita. Mas o que você sabe de seita? O apóstolo Paulo diz no livro de Atos, no capítulo 24:14, que o caminho que ele estava seguindo era uma seita. O que você sabe de seita? Qual é a sua visão? Qual é a sua perspectiva de seita?
Seita, no dicionário Aurélio, nada mais é do que um povo restrito que segue um princípio que é diferenciado. E qual o problema nisso? Agora você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer o que as igrejas pregam sobre a palavra de Deus e fazer uma análise racional se o que eles estão pregando está realmente em harmonia com o que a Bíblia diz. Se dê essa oportunidade. Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero orar por você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, falando do Teu amor, da Tua palavra, do Teu Evangelho a essa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei o que ela pensa a respeito do Senhor. Eu não sei o que ela pensa a respeito do Evangelho. Eu não sei o que ela pensa a respeito da Tua palavra. Mas eu sei que o Espírito Santo está do lado dela agora neste momento, querendo desesperadamente penetrar no mais íntimo do seu coração e transformar a sua vida por completo, trazendo paz de espírito e esperança em Cristo Jesus na nova terra. Por favor, ó Pai, perdoe seus pecados, jogue seus pecados nas profundezas do mar, transforme eles na branca lã, transforme eles, ó Pai, em algo aceitável, transformando eles em pessoas mais dignas e justas diante de Ti. Pai amado, por favor, ó Pai, em nome de Jesus, sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, sabemos que muitas pessoas estão desesperadas, pessoas morrem em todos os momentos, pessoas morrem todos os dias, muitas tragédias, muitas desgraças acontecem, as pessoas estão desesperadas, sem amor, sem esperança, tristes, sem saber por onde ir, o que fazer, mas ainda existe uma esperança que é Cristo Jesus. Por favor, eu lhe imploro em nome de Jesus, envie quantos anjos forem necessários até onde essa pessoa está. Pode ser que neste momento essa pessoa esteja pronta para fazer uma besteira, tirar a própria vida. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus eu lhe peço, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia, escreva o nome delas no livro da vida, salve-as para o Teu reino. Abra a mente delas para que elas possam compreender o verdadeiro Evangelho que Jesus veio pregar a este mundo, que é baseado no amor, que é baseado numa vida de abnegação, numa vida de renúncia, nos despojando da nossa fraqueza e das nossas falhas de caráter. Para nós buscarmos o arrependimento sincero e puro, precisamos realmente abandonar o pecado. Eu rogo isso, eu entrego essas pessoas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel.
presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa segurar